Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sou Keila Batista, professora de História, e vamos aí continuar discutindo, né, os assuntos da nossa disciplina, tá bom? Pessoal, o nosso assunto de hoje, né, é a continuação da nossa aula passada, a política do imperialismo na África e na Ásia, né? A nossa aula parte 2 aí, e nós vamos discutir na perspectiva desse imperialismo, né, dessa neocolonização no continente africano e também no continente asiático, né? Depois um pouquinho sobre esses impérios neocoloniais que se formam aí, principalmente o britânico e o francês. Então vamos lá para o nosso slide. A dominação neocolonial em dois continentes, né? Como eu disse para vocês na aula passada, também se dá essa dominação no continente, na Oceania, né? Só que lá é uma parte assim pequena, considerada então aí principalmente a África, tá? Então temos aí tanto a partilha da África e a partilha da Ásia, né? E se a gente for pensar o que seria uma partilha, a partilha é a divisão, né? E aí nossa imagem que a gente tem representa muito bem isso, a gente tem ali pessoas que representam vários países e aí eles estão fatiando, né, o mundo como se fosse uma pizza, cada uma então, e alguns brigando, né, para ficar com mais partes aí do que os outros, tá? O processo de dominação imperialista europeia sobre os continentes africanos e asiáticos, né, ficou então conhecido como essa partilha também aí de partilhar, tá? Os maiores impérios coloniais foram estabelecidos principalmente pelos governantes e grupos econômicos aí da Inglaterra e da França, mas também, né, governos de outros países como Portugal, Bélgica, Espanha, Alemanha, Itália, Holanda e Japão também tiveram, né, desenvolveram essas políticas voltadas à conquista aí colonial, tá? Portugal e Espanha, né, já possuíam colônias como decorrência de permanências e desdobramentos aí do antigo colonialismo mercantilista, né, que é o que deu aí de fato para Portugal e Espanha a colonização da América. A partir daí a gente tem aí o Tratado de Tordesilhas que vai dividir, né, essa América aí onde eles chegaram no século XVI. Então ele já tem essa dinâmica, né, desses desdobramentos aí por conta aí dessa colonização, tá? Então vamos lá. A dominação na África, né? Como se diz, né? Nós temos, pessoal, mais de 90% do território africano, né? Foi dominado por nações europeias no período que corresponde, né? Que compreende a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas, então, aí do século XX, né? Esse processo histórico de divisão do território africano, né, resultou em um processo que foi iniciado na Conferência de Berlim, né? A Conferência de Berlim, ela foi realizada em 1884, a fevereiro, né, novembro de 84 a fevereiro de 1885, e nesses encontros, né, reuniram-se vários representantes aí dos Estados Unidos, da Rússia, de 14 países europeus, né? A partir dessa Conferência de Berlim, foram definidos critérios para ocupação, então, dos territórios da África ainda não dominados, né? Os que ainda não foram dominados. Olha, é muito interessante, porque a partir da presença de alguns, outros acabam indo, né? Porque a gente está no período aí da corrida por novos mercados, né? Terras aí que pudessem oferecer as matérias-primas, né? Então a gente tem aí essa corrida neocolonial. E aí, pessoal, no mapinha, a gente tem aí as regiões, né? Que mostram aí esse processo de colonização, de neocolonização. Então a gente tem aí a África dividida, né? Bem dividida, e as cores, elas dizem aí qual era a nação europeia que estava aí naquela localidade, né? Dominando, voltando novamente, né, a parte econômica, mas também dominando a parte territorial, né? Territorial aí com a presença de fato de um exército, de legiões, né? A história diz que tinham umas legiões muito violentas, como a holandesa, a Bélgica, né? Que eram legiões assim que praticavam muita violência contra os moradores, então, aí do continente africano, tá?
Aí a gente tem aí, né, a divisãozinha, depois vocês podem ver melhor um pouquinho quando vocês tiverem aí acesso ao slide. Aqui também a gente tem uma charge, né, e ali mostrando também o continente africano pós então aí essa presença do europeu, né. Naquela primeira charge a gente tem, vamos ver como é que a gente divide isso, né. Essa região aqui é a minha, eu vi primeiro, eu quero essa onde passa o rio. Se não for pedir demais, eu gostaria dessa com lagos e montanhas, né? Então aí a gente vê como os europeus eles dividiram esse continente, né? E claro que como um fato histórico, a gente tem que considerar a violência que isso causou para essa população, né? Porque além da questão econômica, além da questão territorial, nós temos aí também as questões culturais, né? As questões culturais, a questão da língua, dos costumes, as questões principalmente aí, pessoal, dentro dessa perspectiva territorial, de que o continente africano ele é composto por vários povos, né? E dentro dessa diversidade nós temos várias formas de vida e temos também algumas tribos, né? Com essa vida mais vinculada ao campo, né? E também nações desenvolvidas. Então, dentro dessa política do imperialismo, as terras foram divididas de acordo com essa perspectiva europeia, e isso fez com que tribos rivais ficassem juntas no mesmo local, né? Tanto que o continente africano ainda luta aí, ainda vivencia essas consequências do imperialismo. Línguas foram apagadas, né? Tribos rivais tiveram que brigar, muita violência, né? Então, foi uma divisão que desconsiderou completamente aí, então, a vida dessas pessoas, tá? E ali também a gente tem um mapa de 1880, né, do continente africano, aí com a divisão dos seus espaços geográficos, e 1913, aí a partir dessa divisão, como é que ficou, né? Juntou grande parte, assim, esse território é meu, desconsiderando toda uma diversidade de povos, tá, e culturas. E aí nós temos então a dominação da Ásia, né? Na Ásia, a expansão econômica europeia enfrentou resistência em alguns países, como China e Japão. Entretanto, o poderio dos europeus, claro que foi vencendo, né, por diversos meios, essa resistência que se gerou, né? Esse processo de dominação, pessoal, é bom sempre a gente pensar que essas populações dessas localidades, elas fizeram frente, né, a essa presença, elas resistiram, tá? Não foi um processo pacífico, não. Teve muita guerra, teve muita resistência, só que como a gente viu, né, o poderio militar dos europeus, então, por conta de toda essa industrialização, das invenções técnicas científicas, né, ele era maior e acabou vencendo, tá? Mas nós temos muitas nações que resistiram, guerrearam, e a Etiópia no continente africano, como eu disse na aula passada, foram guerreiros, né? Também lutaram e eles acabaram não sendo derrotados, né? Isso é muito interessante, é depois quando surge o movimento Rastafari, né, eles vão utilizar essa característica de resistência dos etíopes, principalmente aí com o cabelo, né, com Rastafari aí que não corta, tá? Apesar, né, falando aqui da Ásia, apesar disso, a partir de 1867, a economia e a sociedade japonesas entraram em rápido processo aí de modernização, né, caminhando no sentido de tornar aí o próprio Japão uma potência imperialista na Ásia, né? Isso aqui é muito interessante porque o próprio Japão, então, ele se torna uma potência, né, imperialista no próprio continente, aí dominando aí o continente asiático, tá? E aqui nesse mapa, assim como no outro, a gente tem aí a situação, né, da partilha da Ásia em 1914, aí como se ficou aí esse território, né, com os alemães, britânicos, tá bom, os franceses. Aí nós temos aí, então, essa divisão, tá, pessoal? E aí, claro, né, nós temos os impérios neocoloniais que se formam, né? O Império Neocolonial Francês foi o segundo maior, né, do mundo em extensão, apenas perdendo para o britânico, né? Aí nós temos os domínios na África do Império Francês, Senegal, Guiné, Costa de Marfim, Marrocos. Criaram-se várias regiões conhecidas como África Ocidental Francesa e África Equatorial Francesa também. E aí na Ásia também fizeram presença a Indochina, né, que corresponde aí ao atual Vietnã, Camboja e Lagos, né? Nessas áreas foram exploradas aí plantações de seringueiras, né? Também para a fabricação aí de borracha, tá?
E aqui na perspectiva britânica nós temos, né, o maior império, né, conhecidos aí como oficina do mundo, dentro desse aspecto aí econômico do imperialismo, tá? Por conta de fato da industrialização, né? Então, com a expansão, o Império Neocolonial Britânico chegou a ocupar 1/5 do planeta, pessoal, 1/5, né? Uma área compreendida por Canadá, Áustria e grandes porções aí da África e da Ásia, onde viviam aproximadamente 23% da população mundial, né? Por isso que é o grande império. Na África, os britânicos conquistaram, né, vasta região, que inclui então aí África do Sul, Rodésia, Nigéria, Taga, Nica, né, Quênia, Uganda, Sudão, e claro, além da influência aí no Egito, tá, pessoal? E nessa época nós tínhamos aí a Rainha Vitória, né, que ela vai ocupar o trono de 1837 a 1901, tá bom? Então vamos para o nosso exercitando, né, acerca dessa perspectiva aí que a gente discutiu da partilha da África e da Ásia, tá? A partilha da África suscitou, né, uma grande discussão ideológica e científica que procurava justificar a inferioridade dos povos africanos e a missão civilizatória que a Europa desempenhava em seu processo de colonização. A corrente ideológica com bases científicas que mais se destacou nessa época foi a microbiológica, a antropologia cultural, o existencialismo, o darwinismo social ou a sociobiologia, pessoal. E aí? Claro que temos, né, o darwinismo social, tá, pessoal? O darwinismo social estava em discussão, né, a partir então do racismo científico, como se existissem raças superiores e raças inferiores, a partir aí dos estudos, né, de Darwin, né? Esse estudo de Darwin que foi feito para a ciência natural, ele foi apropriado para a discussão também social, tá? Não foi o Darwin, pessoal, isso é muito bom a gente ter em mente, né? Se apropriaram do discurso dele, né, do darwinismo, dentro dessa questão da evolução natural, e foi transportado esse discurso aí para o social, tá? E outra questão também que a gente tem que discutir é essa questão científica, que o darwinismo social é uma pseudociência, né? Porque a gente viu que a validação, né, a ciência trabalha com validações científicas, ela, né, depois de estudos a gente viu que de fato a questão racial, cultural não diz que uma pessoa é superior, a questão de pele também, né? Não diz que uma pessoa é superior à outra, tá? Geneticamente são todos iguais, ok? Pessoal, então não esqueçam de acessar essa plataforma, pesquisem mais acerca do imperialismo, porque o imperialismo vai, né, desencadear então aí na nossa Primeira Guerra Mundial, ok? Mas são assuntos aí para as próximas aulas. Até!